Vamos orar, vamos dar início à escola dominical. Senhor Deus e Pai, Deus de bondade, Deus de amor, Senhor Deus amado, Deus de misericórdia, Senhor, excelsa presença, Senhor meu Deus, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, Pai. Nós rendemos-te graças, Senhor Deus amado. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor amado, nos aproximamos de Ti, confessamos a Ti as nossas faltas, Pai. Os nossos pecados, todo nosso desejo concupiscente, Pai Santo, nós apresentamos diante de Ti e declaramos que somos culpados, Pai. Sabemos que nosso dia a dia é um total, muitas vezes, um total disfarce diante do Senhor, ó Pai. E Te pedimos perdão por isso, porque nada fica oculto ante Seus olhos, Pai. Pai, Te peço, Senhor Deus, que limpe o meu caminho, que limpe o meu ser, que coloque no meu entendimento, Pai Santo, que o Teu reino está próximo da minha vida, porque a minha partida está breve. Eu sei que meus irmãos também pensam assim. Então, Pai, em nome de Jesus, que tudo que falamos, tudo que ensinamos aqui, Pai Santo, seja para a honra e glória do Senhor e para a edificação, crescimento e aprendizado dos santos, Pai. Senhor Deus amado, envolve a nossa mente, o nosso ser, para que consiga nos livrar das amarras, Pai Santo, que impedem disfarçadamente, Pai Santo, de prosseguirmos para o Teu reino, Pai. Muito obrigado por mais este domingo. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos iniciar e hoje nós vamos falar sobre o tema, já está aí o título, não está, Joyce? Sim. Esforço, uma exigência para a entrada no céu. Irmãos, talvez o que os irmãos vão ouvir hoje já tenha sido extinto há muito tempo de se falar em qualquer local onde se explana a palavra. Billy Graham foi um dos últimos. Reverendo David Wilkerson Billy Graham, Reverendo David Wilkerson, Hal Lindsey, Merlin Carothers, foram tudo pregadores que enfatizaram isso que nós vamos tentar aprender hoje. E isso começou, na verdade, essa pregação e essa visão bíblica, porque não é uma invenção, está nas Escrituras aí, nós vamos ver. Isso começou na Inglaterra, após a Reforma, a igreja protestante, que não era chamada igreja evangélica, e era presbiteriana e batista, as predominantes, elas tinham que ter autorização das autoridades de governo para se pregar. E o John Bunyan, que foi um pregador eminente do século XVII, ele começou a enfatizar a pregação da vida por piedade, que é bíblico. Ele sempre chamou atenção para as pessoas olharem, não que Paulo não seja merecedor disso, não olhar Tiago, não olhar Judas, não olhar Timóteo, mas olhar a outro homem. Quem vocês acham que os pregadores daquela época, que eram chamados de puritanos, puritano não era aquela pessoa que queria viver puro igual um monge, não, puritanos que pregavam a piedade, então era chamado de puritanos. Quem vocês acham que eles falam para substituir todos esses homens, se for para olhar como homem, e olhar um outro homem? De quem vocês acham que ele estava falando? De Cristo. Fala? De Cristo. Sim, de Jesus Cristo, porque nós esquecemos que Jesus Cristo foi um homem. Os irmãos entendem isso. Ele foi um homem e tudo que ele viveu na carne. Na carne em termos de habitação. Pensa bem, se você sente fome hoje, ele sentiu até mais. Se você caminha e se cansa, ele se cansou.
Se você não aguenta subir numa cruz, ou seja, você já morre do coração, de parada cardíaca, só de saber do teu destino, ele suportou a cruz. Então, pense bem. Cristo teve que ter o que na vida dele para cumprir a missão que o Pai lhe deu, porque não era fácil. Pense em Jesus Cristo executando a vontade do Pai e todo o inferno habitante da terra, na terra, em luta contra ele. Um único homem, o Filho de Deus, mas com uma fraqueza. Qual? A Bíblia fala que ele esvaziou-se a si mesmo e habitou num corpo humano. E esse corpo, que é o mesmo nosso, estava sujeito a todas as dificuldades, todas as dores e todas as fraquezas. Mas ele tinha que vencê-las para mostrar para o homem. Entenda bem, nós quando nos convertemos, devíamos ser ensinados de início que olhamos para Cristo, que ele é o quê? Que Hebreus fala? Autor e consumador. Fala alto. Autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele foi o primeiro. Então, se alguém pode dizer em dificuldade, quem é que tem essa autoridade? Jesus Cristo. Ele mandou olhar para ele. Irmãos, entenda bem. Se nós formos pegar tudo que Jesus falou, tudo está contrário. Olha bem. Mestre, te seguirei para onde fores. Olha a palavra de Jesus imediatamente. As raposas têm seus covis, não é isso? Os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem o quê? E era verdade. Ele não tem onde repousar a cabeça, como no original fala assim, ele não tem um conforto que você está achando que vai ter no caminho. Ele chegou um dia e falou assim, um homem chegou para ele e falou assim, bom mestre, e que faria eu para herdar a vida eterna? Ele olhou, era um jovem que já estava se tornando doutor da lei, e ele fala para aquele jovem, os irmãos conhecem, fala assim, olha, conhece os mandamentos? Já falou inicial, conhece os mandamentos? O jovem falou, conheço. Então, conheço não quer dizer cumpridor. Ele quis dizer, tento, desde a minha infância, a prosseguir com o cumprimento deles. Aí Jesus, quando vê que ele vai embora, fala assim, olha, falta-te uma coisa. Aquilo que Jesus falou se tornou uma dificuldade para ele, porque era dono de muitas propriedades. Então entenda bem, de que adianta você ser erudito, estar aqui todo domingo falando para as pessoas, ensinando, você está ouvindo, ensinando para as pessoas, se você não tem nenhuma dificuldade na sua vida? Não é dificuldade de dívida, não. Essa é da terra. Se você não percebe, se eu não percebo nenhuma dificuldade no meu caminho para chegar ao céu, porque já me garantiram, segundo aquilo que nós lemos aqui, que quando você tira metade de Romanos 8, não é isso? A metade, você anula, você avisa uma pessoa, Ronaldo, nenhuma condenação para a questão de Jesus. Então o Ronaldo fala assim, eu na minha mente estou em Cristo Jesus, não é isso? Mas, olha bem, deixa a Bíblia aberta em Lucas 13. Falando até a metade, sim, né? Mas olha só. Essa outra tem. Essa daqui tem. Então, isso. Depois, outra hora, a gente vai comentar sobre isso. Olha bem. Abre Lucas 13. Nós vamos falar sobre esforço. Irmãos, o sentido da palavra em si não tem muita diferença no grego, não, tá? Os irmãos entendem a palavra esforço, não entendem? Entendem? Quando usam, a palavra esforço é uma palavra daquelas que você sabe usar, mas não sabe o significado, vocês entendem o que ela significa, em todos os sentidos da vida. Esforço. Há pouco tempo, Joyce teve que passar por um esforço quase que sobre-humano, não é isso? Ela deu à luz a uma criança. Muitas pessoas, por ser uma condição totalmente física, podem morrer. Pessoas na Bíblia morreram dando à luz. Entende bem? Então, olha só. Agora, o que faz com que a mãe suporte tudo isso até o fim? O que faz? É uma coisa lógica. Claro que outras pessoas podem estar passando aquilo porque foi obrigada a passar. Mas pensa bem numa mãe, uma pessoa que deseja ser mãe. O que faz com que ela suporte tamanha dor descomunal, tamanho sofrimento físico? O que faz ela querer ir até o fim? Pense bem. Querer ver o filho nascer. Sim. A vida que ela está gerando. A vida que ela está gerando. Mas será que é só isso que eu quero mostrar para vocês? Será que é só isso para a mãe? É o amor, né? Tudo bem.
Mas olha bem, pensa mais, está tudo certo, pensa, vamos pensar. No fundo é subjetivo. Talvez ela não lembre disso, mas isso está dentro dela. O que realmente faz com que elas façam? Tudo isso está certo, vocês falaram. Mas tem uma coisa que é a principal, que cabe todas essas. Pensa bem. O esforço? Não, sim, o esforço. Mas o que faz com que ela vença, ela consiga se esforçar ao máximo? Pensa, tudo que vocês falaram está correto, mas eles estão dentro de outra coisa, que eu sei que é assim. Fé? Não. Desejo? Mas sim, não tem a ver com a criança? O que realmente fez ela se esforçar? Tem uma situação que é dada à mulher. É dada ao homem, em termos de esforço geral, o antropos, e é dada em especial para a mulher. O que ela estava... Qual era o objetivo? Teu filho. Ter o filho, gerar uma criança, conceber, engravidar, gerar, dar à luz. Mas é somente porque vai dar à luz a uma criança? Você sabe o que passa na mente que ninguém percebe? E que eu falei muito para a Joyce vai se lembrar, é que você está expondo a sua vida ao perigo para que quem viva Criando um filho. Sim, uma outra pessoa. E não possa ter um filho. Já reparou isso? Vocês não repararam isso. Não é somente o esforço. Você faz porque quantas mães preferem tá passando mal, salva meu filho, já viram? Não é só em filme, não, isso existe. Por favor, salva a criança, porque, olha bem, tudo que ela está passando é para que uma vida viva. Esforço. Já abriram aí Lucas 13? Sim. Vamos ler o versículo... mas talvez eu leia um... Tá aqui. Achou, Ronaldo? Lucas 13. 13, versículo... Vamos ler do 22... 23 e 24. Lê, Joyce, bem alto, para pegar bem na gravação. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Sim. Quem tem uma palavra diferente no lugar de porfiar? Quem tem? A sua é porfiar também, Ronaldo? Porfiai. A sua também, Silvia? A minha tá esforçai-vos, porque a tradução é a mesma. Porfiai é disputar, ou seja, tudo requer esforço. A minha tá esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então vamos pegar só essa parte, esforçai-vos. Não vou falar de porta estreita, eu vou falar do esforço que a palavra diz e mostra em todo o tempo para todo aquele que diz amar o céu. Olha bem, se eu fizer uma pergunta aqui agora, ninguém vai responder diferente. Você ama o céu, Jesus e a sua vinda, Silvia? Sim. Irmã Beth, você ama o céu, Jesus e a sua vinda? Sim. Também? Também. Sim. A tua mãe também amou. A tua mãe, Ronaldo, também amou. Sim. Hoje ela não está mais aqui. Entendeu agora? Você sabe por que eu estou citando isso. Uhum. As pessoas pronunciam aquilo que creem ser verdade no coração. Mas entenda bem, se eu digo que eu amo a criança que está, a mulher, se a mulher diz que ama a criança que está dentro dela, mas na hora da luz dá uma complicação, eu não quero morrer não, então não amava tanto. Ama, mas a vida dela é mais importante. Eu estou fazendo uma comparação. Quando nós amamos algo, isso até em termos carnais, que nós já estudamos no estudo passado, nós fazemos de tudo, nós não percebemos o esforço que estamos fazendo na nossa vida para alcançar tal coisa. Se nós amamos o céu, concordam comigo que todo esforço da nossa vida, nós vamos ver isso biblicamente, graças a Deus, eu não preciso falar nada, eu acho, não é bem assim, eu vou ver na semana que vem. Todo esforço vai ser pouco, né? Isso, por quê? Porque todo esforço ainda é pouco. Isso que exorta você a se esforçar mais.
Por que todo esforço é pouco? Em se falando do reino dos céus, a salvação e a glorificação da nossa vida em Cristo Jesus. Que é muito precioso. E se é precioso, o que acontece com uma coisa preciosa? Uma coisa, vou dizer aqui da terrena, uma coisa preciosa, que é tua, requer o que de você? Luta. Não, muito, não, você já tem, muito preciosa. Cuidado. Você tem uma coisa, um bloco de ouro, ou uma caixa com alguns milhares de reais. Não, pensa bem, aquilo ali é uma coisa preciosa para você, não é? Então, o que requer de você? Porque se aquilo é precioso, o que pode acontecer? Perder. Não, perder não. Pode ser roubado. Roubado. Tirado de você. Entenda bem. Lembre-se de que, eu só esqueci o salmo, o número, mas fala assim, ó. Quando fere um homem por causa de pecado, fere nele o que ele tem de mais precioso. Em outras palavras, lembra do diabo? Pele por pele, tudo que o homem tem vai dar para a sua vida. Então, aquilo que nós consideramos precioso, nós vamos disputar. Ou seja, quando eu falo da presença do diamante, do ouro, do dinheiro, é que se aquilo ali é precioso, também vai chamar a atenção de um grupo que queira tirar isso de você, roubar de você. Roubar de você. Agora pensa bem no mundo espiritual. O que tem à nossa volta que odeia o reino dos céus? O que tem à nossa volta? O inimigo. Fala o nome. Satanás, E quem? E mais quem mais? E os seus o quê? seus colaboradores. Que são os Demônio. demônios. Então pensa bem, isso não é uma brincadeira, pensa bem nessa situação. Olha bem, rodeado das hostes espirituais e muitas vezes nós nos distraímos com as dificuldades terrenas. Eu falo isso olhando para mim primeiro. Nós distraímos por quê? Poxa vida, eu não estou conseguindo isso, eu tinha que fazer isso. E esquecemos que aquilo ali, até aquela dificuldade, pode ser um disfarce para que você perca a visão do teu caminho. Olha bem. Repete, Beth, o versículo de 13 do 22 ao 24. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso, então isso quer dizer que haverá pessoas, olha só, já vai ser difícil para quem deseja entrar, tá vendo? Quem está vendo, muitos procurarão entrar, mas algo vai impedir. Não dá a entender isso? Presta atenção, ó. Disputem, esforcem-se por entrar. Não poderão. Não, mas eles procurarão entrar, igual a você. Não poderão. Então tem uma diferença também no esforço, não é tão simples assim não. Só querer entrar. Os irmãos vão ver isso, só querer entrar. Eu só quero entrar. Porque os que ficaram de fora também quiseram entrar. Então, só, esforça-se. Jesus colocou uma incógnita Então, aí. quer dizer que querer não significa conseguir entrar. Isso, Ronaldo. Não, ou querer, ou seja, querer não basta. Olha, eu quero. Tu viu a pergunta que eu fiz aqui? Querer nem sempre é poder, né? Sim, mas olha só. Querer não basta. Ó, quando faltar a piedade e o perdão e o amor por Deus, não será suficiente a vontade e o desejo de entrar no reino dos céus. Porque mesmo os que se esforçam podem não conseguir. E não podem não conseguir porque o esforço tem uma palavra que eu vou usar aqui. Vamos adiante, olha só. A Beth leu aí. Geralmente, uma pessoa que se diz cristão, todo mundo diz cristão. Ah, eu sou cristão, eu sou da igreja tal. Mas já reparou que a ociosidade na vida de todas as pessoas é um veneno? Ociosidade. Elas se ocupam o dia inteiro com coisas que nunca vão levá-las para o céu. Então não quero completar de que fará o contrário. Elas se preocupam em não perder aquela situação que é totalmente temporal. Elas se preocupam de como ela vai ser o dia a dia dela, porque nós nos preocupamos porque nós temos que viver nesse mundo. Entenda bem, ok, mas isso nunca vai ser desculpa para quando chegar no reino dos céus e for negada a entrada. Aí vamos lá, Jerônimo, você...
você está me desanimando. Não, a verdade não desanima. Me lembrei disso, falou? A senhora que faleceu ali, atrás de alguém para buscar as coisas da irmã dela, usando que tinha falecido. Aí fui lá e não catei. Um quarto todo bonito. Ela falava, ela tinha tanto ciúme dessas coisas aqui. Aí ela faleceu e várias pessoas falaram que cada um pegou uma coisa. Que ela era tão caro para ela que ela tinha ciúme que ela foi catando. Coisa que ela se Sim, preocupava. então, agora pensa bem. Não. Olha, o esforço, vamos pegar o escopo da palavra. Significa trabalhar com todas as suas forças. Mas essa medida, Beth, ainda quando você achar que está trabalhando com as suas forças, você vai ouvir ela de novo. Trabalhe com todas as suas forças. É como se você nunca tivesse com as forças totalmente. Eu lembro que uma vez no exército, eu, Jerônimo, me botaram para fazer um exercício e tinha que sentar numa barra assim. Olha só, a barra estava uns 3 metros de altura do chão, a gente subia por uns calços, sentava na barra e tinha que descer a barra dessa aqui atrás e subir, fazer 30 vezes. Quando chegou na 15ª, se eu não me lembro, eu comecei a tremer. Tu sabe o que o comandante, o sargento que estava ali nos treinando falou? Vai fazer. Eu não aguento. Eu falei. O braço estava queimando, porque você cai assim, o corpo faz assim, ó, para trás e você tem que subir de novo. Ele falou assim, você vai fazer, sabe por quê? Porque quando você diz que não aguenta, o teu desejo de fazer vai te sustentar. E eu consegui fazer, demorando muito e fazendo. E ele falou assim, vai, você consegue fazer, você consegue fazer. Eu achei que as minhas forças estavam na metade, tinha acabado, e não estava. Então, entenda bem, se ele me incentivou e me mostrou uma coisa que ele sabia que eu podia fazer, quem é que faz isso conosco? Quando nós estamos no auge do que já chamamos do sangue, e fala isso conosco. Que você aguenta. Ele nos conduz. Ele nos anima o tempo todo. Prossegue, olha, tu vai perder aquilo lá. Você quer realmente parar agora? Você falou que era o desejo da tua vida, você vai perder aquilo lá? Eu vou dar exemplos de força, quer ver? Vamos lendo aí, vamos ser expositivos, olha. Exemplos de pessoas que utilizaram esforço, ó. Eclesiastes 9:10. Primeiro, baseado em Eclesiastes 9:10. Que não é pessoa, é o que o... Eclesiastes... Vamos lá. 9. Ó, quer ver? Eu vou ler. Os irmãos acompanham comigo. Ó, o 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. Olha aqui. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Você reparou que está doutrinando? Já repararam? O que significa isso? Em todo tempo sejam brancas as suas vestes, e não falte óleo sobre a sua cabeça. O que significa isso espiritualmente? Sejam brancas as suas vestes. Conservar a pureza. Conservar a pureza, desejando as coisas que ainda estão nessa terra, mas que vêm de Deus. Olha só. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Vai da tua vida, da tua vaidade, ou seja, da situação que pertence à terra. Aqui está a vida vã. Isso mesmo, porque é a vida da terra. Os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Quando fala vaidade, não está repreendendo não, está falando todos os dias passageiros dessa terra. Olha só, porque esta é a porção que foi dada a você, nesta vida. E o teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Agora, o 10. Quem pode ler? Está com a Bíblia aberta, Beth? Na marcada? Lê, Ronaldo, então você lê o 10, bem alto, vai. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha, pega essa parte. O que você deve fazer, faz conforme as suas forças. Tem gente que inverte. Aqui não tem ciência. Não, sim, mas o faz conforme as suas forças, olha bem. Tem gente que inverte isso e fala assim, eu estou fazendo conforme as minhas forças. Não, quando fala conforme as tuas forças, no original, ou seja, utilize daquilo que você acha que não é capaz.
Quando você realizar qualquer coisa, faz com força extrema. Eu estou dizendo para mostrar o escopo da palavra esforçai. Ou seja, faz com toda a tua força. Isso quer dizer com tudo aquilo, até aquilo que você acha que não tem. Agora vai para Juízes 16:30. Volta um pouquinho. Juízes. Depois Josué. Juízes. Lembra da história de Sansão? Que depois que ele estava cego lá, o pessoal usando ele como macaquinho, ele pediu força a Deus? Lembram? Juízes quanto? Juízes 16:30. Peraí. A minha caneta deu ruim. Olha bem. Diz assim, ó. Ele tava. Lembra que o cabelo dele voltou a crescer? E ele pediu a Deus força para matar os inimigos dele. Olha bem o que diz o 29. Lê, Silvia, bem alto. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. Ele fez isso aqui, ó, presta atenção, ó. É isso para vocês verem o significado de esforço. Ele fez isso aqui, ó. Isso. Segurou. Mas ele já tinha certeza de que ele poderia derrubar o templo? Não, acho que não. Não. Ele não tinha certeza. Mas ele botou a mão. E olha só, Beth, leu 30. E disse Sansão: morra eu morra eu com quem? com os filisteus. Pronto, olha só. Ele falou antes de tudo assim, botou a mão e falou assim, morra eu com os filisteus. Era o desejo dele. O desejo dele, devido a tudo, talvez ele foi posto na galeria de heróis da fé, talvez com a consciência de que tudo que ele fez foi profanar o que Deus deu para ele. Ele botou a mão e falou assim, já falou assim, morra eu com os filisteus. E o que diz o restante? E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Lembra que ele pediu para vingar os olhos dele? Qual era o desejo dele? Ele tinha um desejo tão forte, eu vou matar essa raça maldita. E engraçado que o propósito de Deus era esse, sabia? Quando o pai e mãe não entendiam por que ele era da pá virada, procurava mulheres dos filisteus, e não sabiam o pai e a mãe que Deus estava fazendo isso para destruir os filisteus. No final das contas, só, ele tinha um desejo. Então eu quero chamar a atenção dessa palavra, e inclinou-se com força. Quem tem uma palavra diferente? É tudo inclinou-se com força? Inclinou-se com força também? Inclinou-se com toda a força. Isso, ele diz assim, botou uma força descomunal e Deus concedeu a ele. Ele derrubou todo o templo. Todo mundo que estava ali morreu, inclusive ele. Então esse é o exemplo de esforço. Ele estava mal, ele estava fraco fisicamente, ele estava cego, mas isso não impediu ele de cumprir o propósito. Foi me dado o propósito de destruir os filisteus. Então ele falou assim, Senhor, antes de tudo, que eu morra junto com eles. Então, ou seja, eu quero morrer junto com eles, então me concede que eu extermine essa raça aí. Uma raça maldita. E foi, pode falar, Beth. Eu já ouvi alguém falar nessa passagem aqui, que no caso, Sansão teria cometido um suicídio. Procede? Não. Ele pediu a Deus, morra eu junto com eles. Morra eu. Ele falou assim, ele falou para Deus, Senhor... Mas ele não desejou... Não. Entenda bem. Ele só tinha um jeito de matar os filisteus. Morrendo. Aí não foi um sacrifício, né? Isso aí, ele se sacrificou. Suicídio foi sacrifício. É diferente. Tipo assim. Então, uma pessoa fala isso, é a mesma coisa que falar assim, que Jesus cometeu suicídio, porque ele tinha poder para não passar por isso. Mas falam cada asneira, falam que Jesus estava em depressão. Isso, então. Aí olha só, vamos continuar. Nós lemos Juízes 16:30. Agora, 1 Crônicas 29:2. Vamos bem objetivo pra gente, porque eu quero chegar na parte final. 1 Crônicas 29:2. Peraí, estou enrolado. Você ficou com tanto papel na Bíblia. Mas é que você tem que ir devagar, porque a gente tá... 1 Crônicas. 29:2. 1
Crônicas. 29:2. Achou ou não? Já. Ah, no celular é bem mais fácil, tá? Pois é. Legal. Ah, sim. É mais rápido. É. Não tem que ficar... 29:2. Tem duas versões, dá pra você ver as duas aqui. É, viu? Acharam? Já. Sim. Isso aqui é Davi falando. Posso ler, né? Pode? Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e as pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. Isso. E O início, até isso, ó. O não sei o início. que é. Vai ler. Eu, pois, com todas as minhas Pronto. forças. no original hebraico, diz, eu estou desfalecido, ou seja, ele já estava adiantado em idade. Ele cita, e eu me empenhei numa coisa que nem seria eu que foi construir. Que essa Ele coisa? que, o templo. O tempo que foi o filho Hã? dele que É construiu. pedra. Tudo isso são pedras, tipos de pedra e madeira. Então, mas eu chamo a atenção isso. Eu com todas as minhas forças. Quando ele citou isso para o povo, no hebraico diz assim, eu arrumei forças para fazer isso, ainda que eu não seja o que vai executar. Isso Mas é- eu vou preparar tudo para aquele que vai executar. Ele só disponibilizou o material. pro Então isso, filho então dele. é o exemplo de força. Agora, Filipenses, capítulo 1. Então, isso, a primeira coisa que nós vemos, que esforçar significa trabalhar com todas as suas forças, não é isso no geral? Não é isso que vocês entenderam o que foi explicado? Ou seja, esforçar é você fazer aquilo além do que você acha que suporta. Sim. Agora vamos... Filipenses 1. Capítulo 1, abre o capítulo 1. Todo mundo achou? Sim. Lê o versículo... Vinte e sete. Lê, Beth, por favor. 1:27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Ó, repete só esse final. Combatendo. Juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Olha, ele ouviu que eles estavam pessoas prosperando diante de Deus, não estava? Ele ouviu isso? Que ele está dizendo aqui, ó. Ele deu um conselho, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Olha, ele colocou, não é do jeito que vocês querem, conforme foi anunciado para os apóstolos estão passando para vocês. Os apóstolos ouviram da boca de Cristo e passaram para a igreja. Aí para que quer, vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo sentimento. Que sentimento é esse, Beth? Fala o mesmo Espírito. Claro, não é sentimento. Quando fala espírito, com Mesmo letra minúscula, ânimo. você- quando fala espírito, alma. quando fala espírito com letra minúscula, está dizendo sentimento assim. O que É tá o dentro de do você. mesmo ânimo, né? Sim, Força. sim, não, mas olha bem, eu quero que vocês prestem atenção. Estais todos no mesmo espírito, vírgula, o quê? Combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. No original diz com o mesmo esforço. Aqui está a alma com a mesma alma. Isso, isso quando fala alma é mais profundo, ou seja, com todo o teu ser, combatendo pela fé evangélica, ou seja, por aquilo que você segue, por aquilo que você almeja, por aquilo que você tem esperança de adquirir segundo as forças dobradas por Deus. Então nós vemos que, tipo assim, uma conversão, ela para ser real, ela não é somente você juntar conhecimento e conhecer
as coisas de Deus. Ela envolve muito mais a transformação da mente e do coração e um amor totalmente a Cristo. Ou seja, a conversão realmente de uma pessoa se envolve nisso. Ou seja, eu passei a amar aquilo que foi anunciado para mim. Então eu me esforçarei para conseguir. Porque, olha, irmãos, já caiu por terra há muito tempo para os que procuram a verdade, mas as pessoas continuam ignorando e falando, dizendo, você é de Jesus e o céu já é teu. Entenda bem, isso é uma mentira, porque isso faz com que você relaxe. Isso faz com que você fique nas praças com o jogo. Vou citar mesmo, isso faz com que você caminhe e fale uma piadinha com alguém, porque você já é de Cristo. Você já é de Cristo. Se sente garantido, né? E ainda tem a filosofia da... Filosofia não, sei que a pregação da graça, que apaga todo o pecado. Então você, pela graça de Cristo... Mas por que os seus pecados são perdoados? Antes você estava morto, não estava? Não é isso que aprendemos? Você estava morto do pecado. E você estava debaixo de quê, de Deus? Debaixo da... graça. Não, antes. Da lei. Não, antes estavam todos debaixo daquilo que vai levar o homem para a condenação, para o juízo. Debaixo de quê, de Deus? Poxa, vocês não lembram? Não. Da mão de Deus? Não. Foi logo no início do estudo de arrependimento. Do juízo. Não. O juízo vem por causa disso. Todos os homens estão debaixo de quê, de Deus? Porque todos pecaram e carecem da glória dele. Destituídos estão... Da ira. Debaixo da ira. Então, entenda bem. Os que cometem pecado ajudam ira para o dia da ira. Então, entenda bem. Então, quando você se coloca na posição de dizer que ama Cristo, a sua mente e seu coração serão pesados por Ele. Então, entenda bem. Se eu digo para você que alguém está falando uma mentira, você já é de Cristo. Sim, eu sou de Cristo, meus pecados foram perdoados, mas foram perdoados e garantidos que eles serão mais pesados no juízo, e faz com que isso deve fazer o que comigo? Que eu fique ocioso, dormindo na minha cama, deixando os dias passar? Mas Paulo fala que, porque estamos debaixo da graça, vamos continuar pecando, né? Isso, não, porque Paulo cita isso, se ver a graça para que continuássemos nos mesmos erros, não, de forma alguma. A graça é para caminharmos. Nós caminhamos por graça. E vocês vão ver que graça também tem outro nome. Tem as graças que Deus te dá. Tudo que você julga bom, lembra de Tiago? Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de quem? Do Pai das luzes. De quem antes? De Deus. Do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança nem variação, não é isso? Nem mudança nem sombra de variação. Então, bem, todo dom perfeito. Então, nós recebemos graça na nossa vida. Graça, não é a graça, não. Graça, assim, coisas que nós falamos, poxa vida, Deus me concedeu. Pesem as suas graças. Passem a pesar tudo que você acha que é bom na tua vida. E vê se isso tem um mínimo de possibilidade de te impedir de caminhar. É isso que a palavra exorta. Continuando. Então a mente se refere à mente e à vontade dos homens, aqueles cujos corações pertencem totalmente a Cristo. Sim. Agora vai. Abre em 2 Timóteo 2,5. Olha, nós amarmos a Cristo é superior a obter todo o conhecimento. O que adianta eu entender toda a palavra e não amar a sua vida, não amar o reino dos céus, não desejar com todo o meu sangue conseguir chegar? Olha, irmãos, eu sei que habita um pensamento em muitos corações assim. Você desanima, mas você fala assim, Deus vai compreender. Entenda bem, irmãos, a alma é tua. Ronaldo, a alma, olha só, a alma é tua. Quem é que vai ser responsável? Quem vai ser o único que vai sofrer prejuízo? Sou eu? Pela tua alma? Não, cada um vai ser pela sua Então alma. entenda bem, mas olha só, mas nós não pensamos assim no nosso dia a dia. Nós caminhamos, amanhã, não é assim? Amanhã eu faço. É que a gente... Não, faz o seguinte, amanhã. Aí é o seguinte, nesse amanhã já aparece uma outra coisa que é lícita. O amanhã pode ser hoje, né? Calma. O amanhã pode nem existir, né? Então, Entenda bem, eu vou falar de esforço. Hoje, Presta atenção, irmãos, eu vou falar de esforço, mais uma vez.
você não se esforça, você fica numa vida ociosa. Aí você tem a vontade do esforço, você tem o conhecimento disso que está sendo ensinado, mas você deixa sempre, você posterga. Ou seja, eu vou mudar. Eu estou falando olhando para mim. Os irmãos olhem para si próprios. Eu vou mudar. Nesse período, eu vou mudar, ainda surgem mais coisas que me tornam ocioso. Ou seja, o que é uma pessoa ociosa com relação ao reino de Deus? É uma pessoa que não se preocupa. Ela não se preocupa, então isso quer dizer o quê? Que é pesado no coração dela o valor que ela dá ao reino de Deus. Porque, olha, outrora estávamos condenados, também não compreendemos isso. Nós íamos, eu passei minha vida toda com medo de ir para o inferno. Porque eu sabia, nem era crente, nem conhecia a palavra, eu sabia que não existia uma condenação. Eu conhecia a maldade humana e falei assim, olha, realmente, isso vai acontecer, e como eu vou escapar? A gente não sabe calcular essa vida passageira com a eternidade, né? Sim, Ronaldo, mas isso é muito bem filosófico. E, olha, coloca isso na prática, Beth. Eu posso falar assim, ó, a gente, como você falou correto. A gente não sabe calcular o que é eternidade, porque está aqui. Mas isso também não muda a gente. Se nós soubermos, a gente até sabe que eternidade é eternidade. Essa vida é passageira, mas algo nos impulsiona, nos impele a permanecermos com a consciência nessa vida passageira. Quer ver um exemplo? Isso é terrível. Eu vivo, eu já tenho 60 anos, mas eu quero viver mais. Eu quero viver mais. Aí vem alguém e vai rebater você. Então quer dizer que você deve desejar a morte? Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que o quanto eu puder viver, eu vou viver como se eu pudesse escapar do que está por vir. Olha, todos compareceremos. Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. E a Bíblia fala, esforçai-vos por entrar pela porta. Porque muitos vão tentar ser os mesmos esforços que você, então nós vamos ver o que faz essa diferença. Vamos começar a ver agora, olha só. Abriram em 2 Timóteo? Sim. Então, olha só. A conversão para a salvação converte a mente, eu anotei aqui, e a vontade para Cristo, que é o que está no original. 2,5. Não sei, 2 Timóteo 2, versículo 5. E para amar o céu mais que todo conhecimento. Como nós devemos nos esforçar? Eu faço só uma pergunta. Como é que nós devemos então nos esforçar? Já que muitos procurarão entrar, ou seja, farão um esforço visível e não conseguirão. Então, como devemos? O esforço redobrado. Não, é uma pergunta retórica. Ou seja, vamos saber, não. Então isso, o esforço redobrado, está sendo falado desde o início. Mas existe uma forma que a Bíblia aponta. Uma coisa é eu redobrar o esforço. Luta, né? Luta. Ó, abrindo em Filipenses? Sim. Filipenses? Não, perdão, 2 Timóteo. 2 Timóteo 2,5. Isso, 2 Timóteo, tá certo, porque eu li em Filipenses. Então, lê, Ciro, por favor. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Vai. Perdão, lê o versículo todo, repete o versículo. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Tinha 2 Timóteo 2,5? Quem tem alguma palavra diferente no lugar de milita? Tem? Não? Será que não, então, olha só. A minha tradução diz assim, ó. Ninguém que guerreia, porque esse milita aí está se referindo às arenas. Ninguém que luta, ninguém que se empenha numa boa guerra. Lê o 4, Silvio, por favor. Lê o 4 primeiro. Vamos juntar o 4 no 5. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. De que ele está falando? Ele está falando? De que ele está falando? De Deus. Não. Isso aí ele está falando. Ninguém que milita, ou seja, que vai para a guerra, ou que disputa. Fala, Ronaldo. Aqui está falando nenhum soldado. Então, isso. O alistou, quem é o alistou? Isso. Então, quem alistou ele? O soldado. O imperador. Fim de agradar aquele que Paulo observava muitos soldados romanos. Então, ou seja, todo soldado procurava agradar. Olha, eu tenho que agradar meu comandante, porque vai vir uma promoção. Se eu sobreviver, eu posso ser honrado com uma medalha nos dias de hoje. Um exemplo, ou seja, eu quero mostrar. Vocês já viram que os soldados,
os soldados eles se empenham mesmo, quando vão para a guerra, não pensa você que eles vão com medo, não. Tem uma coisa neles, eu estou lutando pela minha pátria, então eu quero lutar. Mas a chave está no versículo 5. E se alguém faz isso, ou seja, milita, ou seja, faz o trabalho de um soldado, não é coroado, ou seja, não é honrado, não é evidenciado se o quê? Não lutar legitimamente. Não militar legitimamente. O que é lutar legitimamente? Olha só. O que é se esforçar legitimamente? Porque a Bíblia agora está dizendo, Paulo está dizendo. Está de todo o coração. O que é uma coisa legítima? É com o Eu esforço. boto um concurso aqui. Verdadeiro. É com o esforço. Tem um monte de regras. E Com você o vence. esforço genuíno. Sim. Mas olha só, eu boto um concurso difícil, cheio de regras. E alguém vence. E todos os jurados concordaram que ele é o vencedor. Mas tem um monte de regras. Para concordar que ele é vencedor, ele não fez o quê? Não infringiu as regras. Isso, no original diz infringir regras, ou seja, Deus condicionou esse esforço, Beth. Ele vai olhar como você se esforça, para que não fique limitado a como você pensa que está se esforçando. Então, legitimamente, tem vários significados. Você, quando fala assim, ó, se não lutar, no original diz assim, uma tradução de segundo as regras, segundo o desejo, ou seja, legitimamente, ou seja, não é somente eu me esforçar. Por quê? Porque eu posso muito bem transparecer que estou me esforçando para você, Beth, mas na verdade Deus não está vendo esforço nenhum. Entenda bem, eu posso ensinar a outros, olha, Ronaldo, se esforça, mas eu mesmo não me esforço. Porque quem é que observa esse esforço? Até agora nós estamos vendo. Deus. Por quê? Porque Deus. Porque nós ouvimos essa palavra de quem? Que nós lemos no início. De quem nós ouvimos essa palavra? Quem foi que falou para se esforçar? Foi Paulo? Primeiro? Foi João? Foi Mateus? Foi Lucas? Não, foi quem? Jesus. Jesus, não. Jesus não. em... Foi bom você falar, hein? Porque o Josué, que tem a variação do nome Jesus, ele diz essa palavra para o povo. Esforça e tem bom ânimo. Ou seja, vocês acham que a guerra vai ganhar assim? O Senhor deu na nossa mão. Mas você está falando de hoje, né? Não, Jesus sim. em Lucas. Isso, foi ele que falou. Então veio dele. Então, opa, peraí. Se veio de Jesus, o autor e consumador da fé, o rei do reino de Deus, então eu tenho que o quê? Observar muito bem isso. Por que não falar isso à toa? Esforçai-vos. E outra coisa, tinha um grupo com ele, não tinha? Não tinha um grupo com ele? Com quem? Com Jesus, quando fizeram a pergunta, então. Ele falou, o alvo dele talvez fosse algumas das pessoas que ele conhecia que estavam ali, mas não estavam com o coração naquilo. Talvez ele tenha falado com os próprios discípulos, falou assim, olha, muitos que estão aqui estão achando que vão prosseguir para o meu reino, simplesmente assim, venha a nós o teu reino. Mas, quando ele foi para a cruz, ele mostrou para todos o quê? Sacrifício. Não, ele mostrou o quê? Que o reino de Deus requer o quê? Luta e esforço. Sacrifício. Que começou por ele. A Bíblia fala, porque segundo o gozo que lhe estava proposto, o resultado que estava proposto a Cristo, suportou a cruz. Porque ele tinha um alvo. Meu pai me enviou, olha que eu honro meu pai. Vocês me desonram, mas eu honro meu pai. Então o alvo meu esforço, eu quero que todos vejam. Irmãos, lembra quando... E os apóstolos da igreja do início sofreram todas essas consequências também, né? De esforço. Sim, não era nem comparado como hoje. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas se esqueceram disso. Simplesmente sentam na igreja e levantam e vão embora. Por quê? Porque amanhã é outro dia. Ajoelho pela manhã, entenda bem, tudo são as coisas que são visíveis. Ajoelho pela manhã, falo, Senhor, me dá graça nesse dia e tudo. Mas alguém fala para Deus assim, Senhor, se eu partir hoje, se hoje for meu último dia, tem compaixão de mim, lembra-te de mim. Eu sei que eu não mereço, mas lembra-te de mim. Eu juro para você que na forma geral ninguém ora assim. Nós não somos ensinados a orar dessa forma. Não, mas aí que tá o negócio, não é uma regra de oração. Eu estou dizendo, ninguém só ora assim quando está passando por um momento muito difícil, né? Tribulação. Ou então a pessoa está doente, da porta só na tribulação. Na tribulação. Eu vou testemunhar uma coisa que aconteceu comigo. Um dia, eu passei mal naquela escada que está ali, atrás da copa, e
E eu falei assim, vou partir. A primeira coisa que eu fiz, eu ajoelhei aqui e falei, Senhor, em nome de Jesus, eu falei assim, dá graça a essa outra pessoa para que prossiga com aquilo que o Senhor colocou na minha vida. E Pai, não me trate conforme a minha loucura, mas te peço, Senhor Deus amado, que se eu vou partir agora, que o Senhor lembre-se de mim. Fiz a oração de Neemias. Senhor, eu sei que eu puxei os cabelos de um, eu sei que ele deu soco e o outro, lembra? Tem Neemias? Mas olha, eu fiz isso por zelo ao Senhor. Ele falou, então lembra-te de mim, lembra-te de mim. O ladrão, olha, eu sei que eu fui corrupto até de hoje, mas olha, lembra-te de mim quando eu do teu reino. Esse pedido, porque todo o nosso esforço nunca é até o sangue. Então, olha só, continuando. Hebreus 12:4. Como devemos nos esforçar? De forma legítima, não é isso que nós lemos? O versículo diz assim, se alguém também milita, ou seja, se alguém age, se alguém se esforça, não é coroado senão lutar legitimamente. Aí, continuando. E se eu falasse para vocês que lutar legitimamente está relacionado até o sangue, hein? Vocês se assustariam? Alguém aqui já derramou sangue? Chegou a derramar o sangue para chegar ao reino de Deus? Já saiu sangue de vocês? Lembra de Jesus no Getsemane? Ele tinha nem ido para a cruz ainda. Nem tinha ido para a cruz ainda. Só, não foi chorando não, porque só de saber o que iria passar, ele transpirou sangue. A Bíblia fala que os poros dele se transformaram em sangue, o suor se transformou em sangue. Então entenda bem, se ele sabendo disso, chegou ao ponto de falar para o pai assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, isso é bíblico. Aqui não era ele esmorecendo, mas ele terminou, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Arrumou força para finalizar a oração, falou assim, Pai, mas não faça a minha vontade, a tua. Ele sabia da coisa terrível. O Bete, quando Jesus esteve diante dos homens, pensa no todo o poder do céu num homem totalmente estagnado, parado, não poder ser usado. Não deve. Vocês lembram que quando ele estava na cruz, era só ele morrer logo? Porque a Bíblia fala que ninguém tira a minha vida, eu que a dou. Entendeu? Ele tinha poder de tirar a vida dele. Então pensa bem, você suportando, eu vou falar, olha o que é legítimo. Legítimo é isso. Jesus poderia fazer o seguinte, foi para a cruz, pronto, já bota meu espírito, pronto, já morri. Isso não seria legítimo. A Bíblia fala que ele ficou na cruz e ele falou 7 frases. Somente 7 frases na cruz. Eu não vou citar as frases aqui, mas elas são específicas. Ele teve força para falar 7 frases. Todas as 7 tinham um objetivo. Mas a principal delas, quando ele estava pregado na cruz, asfixiado pelo peso do seu corpo, ele tomou força e falou assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso, o que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? O que está acontecendo com ele? Para ele falar isso, ele não estava acusando Deus, ele falou assim, Senhor, fiquei sozinho. Então o que estava acontecendo naquele momento? Era a finalização da missão de Cristo. O que Deus fez com ele? Para ele falar isso. Virou de costas. Virou de costas, mas não foi por maldade. Eu entendo isso, juro para vocês que é o que entra no meu coração. É como se Deus olhasse o filho dele realizar uma coisa que ele pediu e tivesse que virar as costas para que tudo fosse consumado. O que Jesus estava mostrando com relação ao Pai? Somente um cumpridor de missão? Obediência. Sim, e também o que pelo Pai? Amor. Entenda, agora pega vocês. Esse é o esforço, Beth, legitimamente até o sangue. Ou seja, quantas vezes nós já conversamos, eu e você, Beth, que eu falo assim, olha, tudo vem para nos esmorecer, mas nós devemos lutar até o máximo das nossas forças. Muitas vezes a luta está disfarçada nas coisas lícitas, dentro da nossa casa. A Bíblia fala, o Salmo 69, Davi fala assim, transforma a mesa e a família dos meus inimigos em laço. Porque a mesa e a família são coisas confiáveis. Então Davi pediu para transformar em laço, para que aquilo que eles confiavam se transformasse numa armadilha para eles. E isso muitas vezes pode acontecer conosco. Olha bem, Hebreus 12:4. Pode ler, o Silvio, lê para a gente, por favor. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Sim, agora
Compara isso, ó, você, quem está falando para você? Silvia, você ainda não combateu até o sangue. Ou seja, ele está dizendo que você ainda vai, ele está dizendo assim, olha, você está dizendo que está sofrendo, caminhar, você nem combateu até o sangue. Ainda vai chegar essa parte. Então pensa bem, se os demônios miraram um de vocês, isso acontece, entenda bem, no mundo espiritual você mirou, ou seja, o ódio deles foi uma coisa específica com relação a vocês, diferente de outra pessoa, ou seja, ele olhou para você, Beth, no dia que você se arrependeu, se explicaram e falou assim, não, isso não é possível, ela era nossa, então pensa bem, incansavelmente acompanhando você o tempo todo, botando tropeços, botando desânimo, não botando desânimo em você, mas botando coisas que causam o quê? Pedra de tropeço. Que causam o quê? Não, que causam o quê em vocês? Desânimo, isso aí então, que causa desânimo. Colocando, mas com alvo de confundir você, de fazer com que você se sinta assim uma pessoa desafortunada. Estou citando como exemplo, mas estou falando de todos nós, que nós nos sintamos desafortunados, quando na verdade deveríamos observar essa situação como o quê? Como uma armadilha, ou seja, alguém está tentando me parar. Então, imaginem, eles vão perseguir até o final da caminhada. Então, pensa bem, no último minuto, vocês acham que vai ser o mesmo nível? Pensa bem, vocês acham que vai ser o mesmo nível? Pensa se vocês estiverem no hospital. Pensa quantos demônios vão ficar ali na porta do quarto, você está partindo, para tentar, num último instante, corromper você. Pensa nisso. Eu vi um homem morrer, eu sempre comento, porque isso nunca sai da minha mente. Se eu tiver Alzheimer um dia, isso não vai sair da minha mente. Não, eu estou falando sério. Se eu tiver uma doença degenerativa no cérebro, eu sei que as coisas que são marcadas no meu cérebro não vão sair. E eu vou falar para vocês, eu vi esse homem partindo e falando assim, eu estou ansioso por tomar um banho no céu. Gente, eu nunca vou esquecer o sorriso dele. Pensa bem, dores intensas, mas um sorriso que eu nunca vou esquecer. Então ele me ensinou. Ele estava falando para mim, com essas palavras, olha, as coisas vão ser difíceis no caminho para você. Isso que eu estava entendendo dele. O meu terminou, o meu acabou. É como se ele falasse assim para mim, o sorriso dele, é como se falasse para mim assim, olha, o meu acabou. Findei. É como se eu ouvisse, combati o bom combate, como se eu estivesse ouvindo de Paulo. Comprou carinho. Comprei carinho, guardei a fé. Ele pediu para eu levar ele para o banheiro, mas eu não consegui levá-lo e ele não conseguiu forças também. Eu estava olhando aquilo com fraqueza, eu tremia, porque era uma situação que eu nunca tinha vivido nada parecido. E eu cheguei a levantá-lo da cama. Eu podia ter mais força, mas por causa de eu não ter mais força assim, até psicológica, ele também não teve força e falou assim, deixa. Ele queria tanto jogar um pouco de água em cima dele, ele estava desejoso. Eu quero tanto jogar um pouco de água em cima de mim. Talvez ele visse a água como um conforto, sabe? Mas ele deitou a cabeça e falou, deixa. Daqui a pouco eu vou tomar um banho no céu. Ah, meu Deus. Não pode, a justiça existe. Não pode. Não podemos negligenciar tão grande salvação que foi dada para nós, meu irmão. Não podemos negligenciar e acharmos que vamos caminhar, porque vemos um monte de gente fazendo a mesma coisa. Você, porém, não é assim que a Bíblia fala? Quando você, porém, segue. Você, porém, faz isso. Paulo escreveu para Timóteo, ó, isso e aquilo, mas você, Timóteo, você não, você prossegue desse jeito. Então, Hebreu, agora compara Hebreus 12:4 com Marcos 9. Então, lutar de forma legítima é combater contra o pecado até as suas forças se esvaírem. Marcos, capítulo 9. Acharam? Isso que vocês vão ler é ponto de muita polêmica. Aqui.
Marcos capítulo 9. Vamos ler o... Ó. O 42. Lê, Beth, por favor. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Ó, se alguém botar tropeço na vida de vocês, essa pessoa que está botando tropeço, seja guiado pelo diabo, não importa. Se alguém botar um tropeço e quiser desencaminhar você, você é a parte. Essa pessoa era melhor que o quê? Que amarrasse, que ela mesma botasse uma pedra no pescoço e se lançasse no lago, não é isso? Agora, continua no que ele vai falar. É isso, ele falou de uma pessoa de meios externos, não é isso? Aquilo que combate contra o teu caminho e que faz com que você lute contra isso. Agora, olha a luta pior. Continua, Beth, o 43. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Olha bem, isso é se esforçar legitimamente. Entenda bem, isso vem de Cristo. Olha, e eu digo para vocês, externamente somente não. Até o que tiver em você. Ele estava dizendo, se é teu braço que está te impedindo, olha, bem, isso é literal e metafórico ao mesmo tempo. Vou usar a Silvia como exemplo. Se o teu braço, Silvia, ó, não importa, não sei por que cargas d'água, está te fazendo pecar, e você não vê outra saída, porque você está combatendo contra ele. Ele citou um exemplo pesado. É melhor você arrancá-lo. Então pensa nisso de forma literal e pensa nisso metaforicamente com uma combinação da nossa vida interna. É melhor que você sofra a perda disso, que você julgue que é importante para você. É melhor que você entre no céu sem isso do que com o teu corpo perfeito seja lançado aonde? No inferno. É isso que diz? Aí? Para o fogo que nunca se apaga. Isso. Aí lê agora o 45. O 4 não? Não. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Não repararam uma palavra que tem, não? Uma palavra que está muito disfarçada nos dois versículos que nós lemos. Fala, uma palavra que chama atenção. Fogo que nunca... Não, uma palavra, vocês estão indo para fogo, porta. Hã? Tropeçar? Não é essa não. Uma palavra simples. Corta. Que não tem a ver com o que nós lemos no início. É melhor o quê? Entrar. Opa, olha aí a palavra. Entendeu, Beth? Agora, mais uma vez, é melhor entrar. Entrar em quê? Num estado? Na vida eterna. Sim, num estado, numa situação, num gozo, numa coisa visível. Entrar, ou seja, você conseguiu, você entrou. Então olha só, é melhor entrares. Ou seja, você chega à porta. Lembra da semana passada quando nós falamos que o maior no reino dos céus o menor no reino dos céus é maior que João Batista? E nós explicamos isso, lembra? Que a luta dele foi tão grande, mas tão grande, que quando ele adentrou as portas, pronto. Vencedor. Aí alguém vai desistir? Porque isso é muito para vocês? Alguém vai desistir do caminho e falar assim, eu prefiro continuar no WhatsApp, eu prefiro continuar no Instagram, ouvindo pessoas que me falam assim, você, meu irmão, você é um abençoado, não está falando mentira nenhuma, você é um abençoado, sim, você é uma pessoa que Deus tem levantado, sim, você é uma pessoa agraciada por Deus, com perdão dos pecados, sim, mas eu tenho que chegar ao reino dele. Ele não vai me pegar, irmãos, na minha ociosidade, vai falar assim, vinde, meu pai, então joga esse monte de salvo para ir para dentro do céu. Porque o reino dele custou sangue. Então entenda bem, se o teu pé ou a tua mão te escandaliza, ou seja, se chega ao ponto da coisa mais importante da tua vida, está fazendo com que você pare no teu caminho, é melhor você se livrar dela. Então isso é lutar legitimamente. Isso é prosseguir, se esforçar de forma legítima. Continuando. 1 Timóteo, vai lá para 1 Timóteo, capítulo 6.
Nós vamos ler, esse vai ser o último versículo que na semana que vem a gente continua. 1 Timóteo, no capítulo 6. Acharam o capítulo? Sim. Sim. Lê esse aqui. Vamos parar nesse versículo aqui. 12. Não. Qual? O 5. 5? Perdão. É que o 5 está no... Lê do 3 em diante. 6. 3 em diante. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha bem. Peraí, homem, qual é a qualidade desses homens aí, Beth? Você. A qualidade deles, nesse último versículo que você leu. Homens o quê? Corruptos. Então esses homens têm alguma coisa no reino de Deus, segundo nós aprendemos? Não. Entra a corrupção, Beth, no reino de Deus, então você nunca vai esquecer disso, não é isso? Que não entra. Um dia o Jerônimo ensinou, Jerônimo ensinou e nós vimos na Bíblia que não entra corrupto no céu. Calma, corrupto. Mais o que? Repetindo 4. E ele não é somente corrupto de entendimento. É privado de quê? Da verdade. Entra alguém no céu privado da verdade? Vocês acham que é? Porque se acham, podem falar comigo. Não. Não, são privados da verdade. Por que são privados da verdade e são corruptos? Porque eles pensam que o quê? Que a piedade... O que é piedade? Você sabe o que significa piedade na Bíblia? Não é ter piedade na Bíblia, é viver segundo Deus. Piedoso, ou seja, vive, não importa as coisas aqui nessa terra, ele vive segundo Deus. Olha, então esses homens eram corruptos de pensamento, não é isso? De entendimento e privados da verdade, cuidando-se, pensando que a vida com Deus seja o quê, Beth? Causa de ganho. Entendeu agora? Não, mas não é só isso, não é só din-din, não, causa de ganho, ou seja, causa de lucro, assim, num caminho. Quanto mais eu ando com Deus, mais eu tô, não é prosperando, mais eu tô bem, a minha saúde está bem. Joyce, quanto mais eu estou caminhando com Deus, olha, mais, gente, as minhas pernas estão fortes. É vitória, né? Isso, a famosa vitória, mas que tem a ver com essa terra. Qual o conselho que ele está dando para você fazer? Mas é grande... Não, o conselho no final, lê o final. Aparta-te dos tais. Olha bem, se fala aparta-te dos tais, esses são o quê? Eles não têm desejo para o céu, eles? Sim, mas eles não têm vontade. Não, eles não... São os corruptos. Sim, então eles vão tentar entrar no céu dessa forma, não vão? Esforça-te, Beth. Porque esses homens também vão tentar como você. Vão parecer que estão fazendo a mesma coisa. Eu tenho vontade de ir para o céu. Lembra do livro do Peregrino? Uma hora dessa eu vou botar todo mundo para ler. Que apareceu o sábio segundo o mundo, que era uma pessoa que dizia tudo correto com relação à palavra. Mas quando ele foi afrontado pela verdade, ele correu. Por quê? Porque ele tinha sabedoria segundo o mundo, as regras que ele tinha com Cristo, e ele estava caminhando para onde? Lembra no livro? Ele estava caminhando para o mesmo lugar. Então pensa bem, muitos procurarão entrar, Beth, que farão o mesmo esforço que você, parecido, conforme o mesmo. Muitos se esforçarão, mas não de forma legítima. Então, olha aqui, eu quero ler o versículo. Continua, Beth. Não, agora Silvio. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. O que significa isso? Porque eu vou chegar lá, não? Vocês vão achar que eu fugi do estudo, mas o que significa esse versículo? Alguém pode falar comigo? É o último versículo. Contentamento contentamento não é de alegria, é de contentar-se com o que você tem. Mas ele está dizendo que grande é o ganho, não é isso? Eles estão dizendo que era fonte de ganho? Lê aí, Beth. Então, repete, Beth, agora você. O 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Viver com Deus e falar assim, eu tenho tudo que eu preciso. Essas coisas que eu tenho não vão me atrapalhar.
Que está em evidência. Isso, calma, não, presta atenção, não vão me atrapalhar, ou seja, esse contentamento é aceito diante de Deus, ou seja, realmente você almeja o reino dos céus, então você se contenta com que Deus, vendo o teu desejo pelo reino dos céus, está provendo a tua vida, que não vai ser laço para você. Agora, tudo bem, vamos lá, continuando o versículo, o 7, lê, Beth. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Para. Olha o conselho que está dando. Alguém fala isso em alguma igreja? Por favor, me diga, alguém. Não. Eu sinto muito, mas eu fico triste com isso, com homens que estão guiando ovelhas. Alguém vai falar isso, Jerônimo, isso foi para aquela época, agora nós vivemos em abundância. Olha, quer ver um exemplo? Sabe esse aparelhinho que está na mão de vocês? Esse aparelho, uns pesquisadores fizeram uma pesquisa dizendo que para você ter esse aparelho, a forma como ele é construído era para custar muito. Era para custar muito mesmo, ou seja, os cientistas tecnológicos falam que a forma como é criada a tecnologia não era para ela vir de mão beijada para a sua mão. É uma coisa assim que seria cara para manter essa tecnologia. Então os irmãos entendem que veio para a sua mão para quê? Lembra que eu falei para os irmãos, tomem cuidado. Se esforcem de forma legítima, percebendo tudo aquilo que engana. Então olha bem, tudo vem à nossa mão, porque para tentar se tornar laço. É um vício. Não, então, mas entenda bem, mas isso só... É engano, né? Isso, engano, engodo, como vocês quiserem chamar. Mas olha só, ele fala, tendo porém sustento com que nos cobrimos, sejamos com isso contentes. Mas, Silvia, leia. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Pronto! Repararam no final? O que submerge os homens na perdição e ruína? O que é isso? Afundam. Não, mas afunda onde? Vale mesmo. Na lama mesmo. Sim, esses vão entrar nos céus. Ó, eu submergi na perdição e na ruína, mas eu estou aqui, na porta. No pântano do... Olha bem, olha só, submerge na perdição. O que é perdição? O que é perdição, Beth, para você? Perdição. No inferno. Na Bíblia. Quando fala assim, ó, esses são sujeitos à perdição. Perdão, vai para o inferno. Sim, é simples, é isso? Perdição, perdido. Perdido. Isso, continua. Leu 10, né, Silvia? Isso. Porque o amor... Agora vem o conselho. Ele estava falando isso para Timóteo, não estava? Ele não mandou, olha só, Timóteo, todos que estão na igreja, muitos vão tentar isso. Mas você foi colocado para guiar eles na verdade. Olha o conselho que ele deu para Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Vai devagar. Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Agora. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Até aí, olha só. Milita a boa milícia, ou seja, lute de forma correta. Essa é a forma correta de lutar, Timóteo. É isso que você vai ensinar. Toma o quê? Toma o quê? Posso. Lê só esse versículo. Toma posse de quê? Da vida eterna. Então você pode ir lá e agarrar? Olha, Beth, pensa bem. Você tá na praia, tá na onda assim, já viu que aconteceu isso? Já aconteceu isso? De repente vê um objeto brilhante na água, assim. E pode ser um cordão de ouro, que alguém perdeu alguma coisa. Então, esse aconteceu muito comigo. Cara, eu enfrentava o mergulho, não, ele tá sumindo, eu ia. Peguei. Às vezes não era nada. Às vezes era um tijolo, às vezes era um caco de garrafa. Mas eu tinha como valioso. Quando fala toma posse da vida eterna, é como você chegou e entrou. Quando fala toma posse, não é tomar a força, não. É o seguinte, conseguir, me pertence a vida eterna. Toma posse. Você, Timóteo, luta de forma legítima. Então guardem isso, porque na semana que vem nós vamos continuar. A nossa luta tem que ser de forma legítima. E se não lutarmos, não deixe ninguém enganar vocês. Não se adquire o reino de Deus sem luta.
não se adquire. Não confunda as lutas diárias que nós temos segundo as coisas que nós adquirimos. Se nós compramos comida, ela pode vir o quê? Acabar. Então quer dizer que se ela não for posta na tua mesa e você realmente chegou ao ponto de passar fome, chegou ao ponto de passar fome mesmo e não está chegando de lugar nenhum, então você é uma pessoa perdida? Não, mas vamos considerar assim. Deus me abandonou. E não adianta nada seguir. De que adianta seguir esse caminho? Pessoas que eu conheci que faziam orações poderosas, orações que impediam situações que eu presenciei. Depois que aconteceu um infortúnio, falou assim, não quero mais nada com Deus. Então, tudo bem, ela estava lutando, ela estava caminhando, mas as coisas que ela fazia, Deus atendia, acabou tornando-se laço para ela, porque ela se acostumou com isso. Eu oro e Deus faz. Eu oro e Deus faz. Então, por que ela não pediu, Senhor? Acostumou a ser premiada, né? Já que Deus faz, Senhor, coloca poder em mim para caminhar. O dia que aconteceu uma desgraça na família dela, nunca mais. Fala abertamente, não quero nada com Deus, não. Deus não tinha o direito de fazer isso comigo. Então ela caminhava legitimamente? Não. Isso é caminhar legitimamente. Deus olha para você, Beth, e vê todas as perseguições, Silvia, Ronaldo, e qualquer pessoa vê tudo o que está acontecendo. Então, quando as pessoas passam por sofrimentos e até perseguições, coisas que estão tentando, você bota proposta na sua vida, eu quero caminhar com Cristo e vem coisas contrárias, saiba de uma coisa, ninguém ainda lutou até o sangue. A Bíblia fala que o poder que você pede para Ele só vai existir quando você tiver o quê? Fala, Joyce. O poder que você pede para Ele, Senhor, eu preciso de poder porque eu estou fraco. Fraco. Então, quando você não é que você está fraco e não consegue, são as situações que querem fazer você ficar fraco. O poder de Deus se evidencia, Beth, porque Ele vai aparecer nessa hora. Ele vai aparecer para te dar dinheiro, Ele vai aparecer para te levantar e falar assim, prossegue. Lembra do texto de Isaías, que fala assim, quando vocês se desviarem do caminho, ouvirão uma voz atrás de vós. Este é o caminho. Isso é prosseguir, isso é disputar legitimamente, isso é realmente fazer com que seja validado diante de Deus a sua luta. Porque você almeja o céu, mas se no coração dos irmãos não almejamos o céu da forma como Deus deseja que almejemos, então a nossa luta é em vão. Em vão. Então guardem isso, semana que vem a gente continua. Vamos fazer bem devagar, que é para os irmãos entenderem. Nós temos somente uma abertura, uma prévia. Amém? Vamos orar. Vamos colocar de pé. Começamos com 10 minutos de atraso. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, meu Pai amado, meu Jesus querido, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Senhor Deus amado, que esse início de estudo dessa escola dominical, Pai Santo, tenha sido já de poder orientador para todas as mentes e corações que aqui se encontram e as que possivelmente vão ouvir isso ou vão assistir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus amado, te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nos faz lutar, Pai Santo. Mas não tomar o nosso corpo e lutar por nós, Pai Santo. Coloca o desejo, coloca, Senhor Deus, o anseio para terminarmos a nossa carreira e percebermos no final que nós nos livramos dos enganos, que não fomos impedidos de prosseguir. Se ensina-nos a prosseguir, a nos esforçarmos de forma legítima, Pai Santo, aquela que o Senhor olha e concede graça, porque sabe que estamos querendo o Teu reino. Amém. Pai, nos concede graça. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, pode parecer que isso aqui é um equívoco, porque as pessoas vão ver milhões ensinando coisas diferentes. E eu vou ensinar, Pai Santo, aquilo que Tu colocou no meu coração, Pai. É que as pessoas que aqui estão, Pai Santo, ricamente, 5, 6 pessoas que estão agraciadas com essa palavra, Pai Santo, que exorta, que admoesta para que se esforce até não conseguir mais, para ganhar o reino do Filho do Teu amor, Pai. Senhor Deus amado, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Nós te agradecemos e encerramos em nome de Jesus. Amém. Amém.